Bom dia, bem, vamos iniciar a nossa sessão. Bom dia, boa tarde, bem-vindos à sexta sessão temática da primeira Conferência Ibérica sobre Adaptação às Alterações Climáticas. Antes de começarmos, gostaria de chamar a vossa atenção para o botão de interpretação que encontram na parte de baixo do vosso ecrã. É um globo que diz interpretação e devem carregar nesse globo e selecionar o canal com a língua que pretenderem a escutar a nossa sessão. Podem mantê-lo desligado ou escolher PT para ouvir toda a sessão em português ou ES para ouvir toda a sessão em espanhol. Dar-vos 2 segundos para clicarem no globo terrestre para selecionarem a língua, ou, não clicando, vão ouvir o áudio original. Esta sessão, como saberão, é dedicada à adaptação às alterações climáticas nas ilhas mediterrâneas e da Macaronésia. O meu nome é Gonçalo Cavalheiro e aproveito para agradecer às coordenadoras desta sessão, a Ana Golarte e a Sónia Santos, da Direção Regional do Ambiente, o convite que me fizeram para moderar este painel excepcional. As regiões ultraperiféricas e os territórios insulares apresentam elevada vulnerabilidade às alterações climáticas, sendo necessário a adoção de medidas de redução do risco e medidas de adaptação. As ilhas são aquele território completamente invisível aos modelos globais de clima, mas que não são nada invisíveis ao clima propriamente dito, fazendo-se este bastante presente, em particular através de manifestações extremas e que se prevêem cada vez mais regulares e intensas no futuro. O objetivo desta sessão é apresentar casos práticos e soluções de adaptação às alterações climáticas em matéria de conservação e manutenção do domínio hídrico, da desertificação, da gestão de combustíveis florestais e da adaptação nas zonas costeiras nas regiões insulares da Macaronésia e do Mediterrâneo. Para tal, temos um painel de luxo composto por Renato Verdadeiro, da Direção de Serviços de Recursos Hídricos, da Direção Regional do Ambiente dos Açores, Marisa Terredor, da Universidade de La Laguna, Nuno Serralha, da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza da Região Autónoma da Madeira, e Rinamar Tomás, da Direção-Geral da Energia e Alterações Climáticas do Conselho da Transição Energética e Setores Produtivos do Governo das Ilhas das Baleares. Antes de avançarmos para os nossos painéis, vou passar a palavra ao Jorge para nos apresentar as ferramentas de interação que temos à nossa disposição neste evento. Jorge? Hola, buenos días. Muito bom dia a todos e todas, todos os participantes que estão a dar continuidade a este painel, a assistir, e vou apresentar-vos uma ferramenta que nos vai permitir esta interação convosco para este painel. Podem verificar que no chat, o chat só em caso de problema técnico, a nível de interpretação ou qualquer azar que possa acontecer. Para o resto dessa interação, vamos utilizar uma aplicação denominada Slido e que vos faremos chegar através de um link no chat. E a partir daí podem entrar desde um telemóvel ou carregando em slido.com com o código do evento, que é adaptes6. Slido.com e adaptes6, ou clicando no link que acabo de colocar na tela no ecrã. Ao longo das apresentações, se houver perguntas, se houver essa interação, tentaremos então ter um momento de debate, que estamos acima de 130 pessoas a participar neste painel. Bem-vindos a todos. Vou partilhar o ecrã, a tela, para que possamos começar ou iniciar a aquecer motores com as primeiras perguntas já. Queremos conhecer-vos um pouco. Sabemos que 100 e tal pessoas são muitíssimas. Ótimo para todos.
E vamos colocar a primeira pergunta, que é simples, que é: desde onde é que estão a participar? Desde que localidade, região, etc. As pessoas que não clicaram no link podem entrar através desta direção slido.com e adaptes 6. Vamos então com a primeira pergunta. Desde onde é que se está a ligar para este painel, para esta sessão? E queremos conhecer-vos de onde vêm, de onde estão. Aqui à direita estão a ver já as pessoas que estão a responder. 27, vamos por aí. Aqui estamos, então. Desde onde? Destacam lugares como Madeira, Açores. Seria fantástico, não é? Estar lá. Para além de as capitais, Lisboa, Madrid, que aí estão também. Outras localidades, como Valência, em Espanha, Castelo Branco, Tenerife, Porto e outras. E mais além da península, como é o caso do outro lado do Atlântico, que aí aparece também. Tenerife também, Equador, Santo Domingo no Equador, Palma de Maiorca, Cascais, Coimbra, Estónia, Queluz, Pontevedra, Málaga. Está-se a ver muitas localidades, muitas regiões interessadas. E assim já nos vamos conhecendo. Se acharem bem, passamos agora para uma segunda pergunta que também temos preparada, que é: qual é o vosso setor profissional? Vamos colocar na tela esta segunda pergunta. Qual é o seu setor profissional? Mudou a pergunta, podem começar a responder. Qual é o vosso setor profissional? Administração pública, Estado, setor privado, universidade, centro de investigação, mídia, meios de comunicação, organizações sociais, ambientais ou qualquer outro? Aqui está. Aqui vão aparecendo os resultados e verifica-se que um bocadinho mais acima de metade pertencem. São pessoas que pertencem à administração pública, quase que uma quarta parte, 22%, pertencem a alguma universidade, ao centro de investigação, 10% a organizações sociais ou ambientais, setor privado 8%. Também contamos com agricultores, 3% e 5% de outros setores que também estão interessados. Verifica-se que há uma grande representação de ilhéus, de pessoas das ilhas, do mundo também insular, peninsular, e uma boa parte de pessoas que trabalham na administração pública, bem como em universidades e centros de investigação. Organizações sociais, volto a repetir, agricultores e outros, noutros setores que não estão elencados. Ao longo desta sessão, vamos contar com este slide ao vosso dispor para poder incluir perguntas que depois os oradores poderão ir respondendo no debate final. De tal forma que, neste momento, em qualquer altura, quando iniciar a apresentação do primeiro orador, podem dirigir-lhe já as perguntas que considerarem. Se for dirigido a algum orador, por favor, incluam o nome do orador e, de seguida, a pergunta. Ou se é genérica, a pergunta para qualquer um deles, e depois já veremos a quem é que a dirigimos. Muito bem. Então, queremos que haja muita interação entre todos e que seja um painel frutífero e positivo para todos. E para tudo o resto, cá estamos nós. Tem a palavra Gonçalo.
é fenomenal ver como conseguimos reunir pessoas do mundo inteiro em torno da temática da adaptação às alterações climáticas nas ilhas portuguesas e espanholas. Vamos dar início às nossas apresentações substantivas, é para isso que estamos cá, e a primeira apresentação é de Renato Verdadeiro e é dedicada ao tema adaptação da rede hidrográfica da região autónoma dos Açores. Renato Verdadeiro é licenciado em Engenharia Biológica e pós-graduado em Gestão e Conservação da Natureza. É técnico superior da Direção Regional do Ambiente dos Açores e tem experiência na gestão e proteção de recursos hídricos, tendo sido coordenador do primeiro plano de gestão de riscos de inundações da região autónoma dos Açores. Renato, se estiver preparado, o ecrã é seu. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir. Antes de mais, agradecemos o convite para participar nesta conferência. Irei dar início então à minha apresentação. Espero que esteja assim, que esteja correto. Muito bem. Irei então falar da adaptação da região, da rede hidrográfica da região autónoma dos Açores face às alterações climáticas. Antes de mais, fazer um pequeno enquadramento. Já foi elaborado o Plano Regional para as Alterações Climáticas dos Açores. E este projeto, ou este programa, tem em consideração duas variáveis principais. Uma delas foi a precipitação acumulada, em que se previa uma tendência da manutenção da quantidade total de precipitação por ano, havendo um pequeno incremento a nível sazonal de inverno em 10%. E uma menor precipitação no verão. A outra variável foi a temperatura, que foi prevista um aumento de 2,6 graus ao longo prazo. Relativamente às ilhas, as ilhas, como podem ver, estão localizadas no Atlântico Norte, a 1.600 km da Europa e a 3.900 km da América do Norte. É constituída por 9 ilhas de dimensões diferentes. A maior ilha tem 745 km², sendo que a mais pequena tem apenas 17 km², que é o Corvo. Como podem ver, há uma discrepância muito grande relativamente às dimensões das ilhas. Relativamente à precipitação média anual, os Açores têm uma média de 1000 milímetros, que varia entre os 775 na Ilha de Santa Maria e atingindo cerca de 1716 milímetros na Ilha das Flores. Como podem ver também, uma variação muito grande a nível de todo o arquipélago. Relativamente à rede hidrográfica dos Açores, podem ver, é muito diversificada. Há ilhas bastante preenchidas com linhas de água, com as ribeiras, e outras menos. Esta distribuição da rede hidrográfica faz com que os Açores estejam sujeitos a fenómenos hidrológicos extremos, que são exatamente as inundações e cheias, devido a quê? Exatamente às características das bacias hidrográficas dos Açores, que têm um regime torrencial, são de muito pequena dimensão, o tempo de consideração é muito reduzido, significando que entre quando chove e quando começa a haver a escorrência é muito curto. Isso tudo associado à ocupação, vou para trás, à ocupação, podem ver aqui do slide da direita, à ocupação por parte da população das zonas ribeirinhas, que faz também, potenciando um perigo, uma vez que a ocupação das pessoas é feita nestas áreas. Daí está que então, a conta de regimes pluviométricos maior, a ocupação do solo, que é a parte habitacional, e também devido à formação do solo, que é normalmente muito pouco consolidado, faz com que o solo tenha realmente, seja sujeito a essas zonas hídricas, como podem ver nas figuras, com desabamentos de terra com alguma dimensão. Temos aqui então, podem ver a força da água dos Açores. Quando chove nos Açores, costumamos dizer que chove muito. Podemos ver aqui realmente a quantidade de água que passa aqui nas nossas linhas de água, tendo efeitos erosivos bastante demarcantes. Isso também, a parte erosiva também se aplica à parte costeira, como podem ver. Temos aí a manifestação da agressividade do mar. Só para terem uma ideia, o ano passado, em 2019, os Açores foram atingidos com 8 fenómenos extremos de várias amplitudes, tendo os seus
perigos e os seus impactos nas habitações limítrofes dos Açores. Então, para fazer face a esses fenómenos hidrológicos extremos, a Secretaria tem vários tipos de intervenções nos cursos de água, quer de caráter preventivo, quer de caráter corretivo. Caráter preventivo, podemos falar que durante todo o ano é mantida uma limpeza dos cursos de água com operadores que fazem o corte da vegetação invasora, o corte da limpeza das árvores que estão caídas, o próprio escoamento das linhas de água quando são precisas também é mantido para que haja a maior libertação de água possível. De caráter corretivo, temos então os trabalhos de obras de melhoramento no escoamento, a regularização dos taludes, retificação, canalização dos mesmos. Temos aqui uns pequenos exemplos, a nível de intervenção, medidas de engenharia. Temos desde aqui, podem ver a primeira foto de requalificação com botão armado, e abaixo, temos então o uso dos gabiões, dos colchões REM, tentando sempre que as medidas intervencionadas sejam cada vez mais medidas com menor impacto ambiental, tendo algum cuidado nestas intervenções. Temos aqui outro exemplo, também utilizamos muito nos Açores, tem a ver com as bacias de retenção, que tem exatamente a função de quebrar o poder erosivo, quebrar a energia, de maneira que toda a energia seja dissipada ao longo do curso de água e que o poder erosivo dos taludes seja diminuído, como podem ver aqui. Outro exemplo de intervenção, os gabiões com os seus rentes, como já falei, ao longo dos cursos de água. Também fazemos aqui na fotografia abaixo, podem ver a renaturalização do leite, com o uso de mantas geotésteis, com vegetação inserida no próprio geotéstil. Temos aqui mais 4 fotos do antes e depois. Podemos ver realmente a ocupação do solo, como é que é feita, as pessoas, as construções são feitas na margem, e depois houve aqui uma cheia, uma distribuição parcial daqui da parte do leite, e então quando foi requalificado tentamos, claro, que as ocupações sejam removidas, promovendo cada vez mais o livre escoamento do curso de água. Em baixo também, por exemplo, maior vêm as dimensões dos estragos que estão aqui patentes. Relativamente às medidas de prevenção, existem várias, nós destacamos aqui 3. Temos uma rede hidrometeorológica dos Açores, existe uma série de estações montadas em todas as ilhas que nos dão em tempo real informação sobre vários parâmetros do tempo, desde a precipitação, a temperatura, uma série de coisas. Temos o relatório do estado das ribeiras dos Açores, que é um relatório que já vou falar mais à frente, e o plano de gestão de risco de inundações também da região autónoma dos Açores. Esse plano de gestão de risco de inundações tem a sua base, a sua gênese, 5 princípios: o princípio da prevenção, o princípio da proteção, o princípio de preparação, relativamente à informação da população, resposta de emergência e também da recuperação. Quando tudo o que é, digamos, planeado não funciona, temos sempre também algumas medidas no fase da recuperação para tentar repor a situação inicial. Este plano de gestão já vai no seu segundo ciclo. No primeiro ciclo foram estudados ou tidos em consideração 5 bacias hidrográficas, no segundo ciclo foram aumentadas para mais 6 e totalizando 11 bacias que requerem algum cuidado devido às suas características, e agora no segundo ciclo também foram acrescentadas as zonas costeiras, que no primeiro ciclo não tinham sido. Foram também acrescentadas 4 zonas críticas relativamente à parte costeira. Como eu também falei há bocadinho, existe também um relatório do estado das ribeiras, é um relatório que é feito anual com os nossos trabalhadores, identificando os possíveis riscos nas ribeiras. É feito tudo isso, existe, como vem a seguir, há um caderno de campo que é preenchido, uniformizado para todas as ilhas, para que haja, digamos, a informação seja toda uniformizada e que depois haja uma análise técnica o mais, digamos, equitativa possível em todas as ilhas. Relativamente à rede hidrometeorológica, como já falei, existe em todas as ilhas, temos uma série de estações montadas para termos informação. Está aí o site, como podem ver, a ligação online para poderem ter acesso online. Estes dados são em tempo real, a todo momento podemos saber, em termos de hidrometeorologia, a informação que está a ser, todos os dados meteorológicos no momento.
Claro que sim, tudo isto leva-nos a lacunas, acabamos sempre por perceber com os nossos trabalhos de campo que existem sempre lacunas de conhecimento, relativamente realmente à parte das alterações climáticas, como é que as coisas vão-se ocorrer, como é que não estão, o que é que se vai passar no futuro. Também temos sempre falhas a nível da parte da cartografia. A ilha está sempre em movimento, há sempre uma coisa, a própria ilha nem sempre é fácil fazer os levantamentos topográficos que nós queremos, pronto, temos sempre algum trabalho a fazer no sentido de melhorar sempre os conhecimentos que temos sobre as ilhas. Só para quase terminar, relativamente aqui então à parte das adaptações climáticas, temos uma série de desafios. Os desafios têm a ver exatamente com a diversidade das nove ilhas, são muito diferentes entre si. Existe então a pluviosidade extrema, que ocorre, que potencia as cheias, movimentos de vertentes, erosão hídrica, que nunca sabemos onde é que vão ocorrer, poderão depois ocorrer, digamos, a obstrução das passagens hidráulicas e as possíveis depois destruições a jusante. Existe também os sistemas de alerta, devido ao facto dos cursos serem muito pequenos, muito curtos, existe uma dificuldade entre a detecção de determinadas condições climatéricas e a sua resposta para que haja de alguma maneira uma proatividade para aviso das populações. Há essa dificuldade devido ao facto do período de ser muito curto. E é isto, a minha apresentação. Ok? Muito obrigado, Renato. Obrigado por ter cumprido escrupulosamente o período que foi alocado, ainda que isso tenha causado um esforço adicional na nossa intérprete, mas agradeço e peço que tentemos cumprir o tempo futuro sem ser às expensas das intérpretes. Vão ver agora no vosso ecrã o Slido, que o Jorge apresentou antes. Recordo que o Slido está sempre disponível para digitarem as vossas perguntas aos oradores. Elas serão colocadas através desta ferramenta e no final das 4 apresentações iremos selecionar as perguntas para a sessão de perguntas e respostas. Entretanto, gostaríamos de chamar a vossa atenção para esta pergunta, que se encontra em slido.com. É uma pergunta aberta que gostaríamos que respondessem com alguma brevidade, idealmente escolhendo uma palavra só ou uma frase muito curta, e a pergunta é: qual o melhor mecanismo para divulgar e ter uma participação ativa dos cidadãos quanto às medidas de adaptação às alterações climáticas? Já sabem, é em slido.com, usando o hashtag ADAPT6 ou então utilizando o link que foi colocado no chat inicialmente. Vamos dar-vos, já estão a aparecer, já temos seis respostas: comunicação social, redes sociais, nos casos mais pequenos, o contacto direto com municípios e juntas de freguesia, educação ambiental in situ, as redes de colaboração. Creio que redes sociais são incontornáveis nesta fase da nossa vida. Grupos locais de discussão e debate, voltar à cidadania de raízes, grassroots, divulgação pública, sensibilização ambiental, educação, divulgação pública, educação ambiental e escolar, comunicação social, cidadania participativa, educação ambiental aos jovens. Temos aqui já um conjunto muito interessante: talleres de ecovisión, sessões públicas por conselho. Portanto, aqui mais uma vez um apelo à cidadania ativa. Temos 28 respostas neste momento, nós somos 170 participantes e, portanto, creio que tenhamos mais 10 ou 15 segundos para poderem participar nesta nossa questão. Cidadania participativa, mais uma vez, educação ambiental. Enfim, creio que a grande diversidade de respostas acaba por se focar em 3 ou 4 temas-chave, que passam pela educação ambiental, cidadania participativa e utilização das ferramentas que nos permitem hoje em dia uma participação mais direta e imediata. Muito bem, muito obrigado, Jorge.
e obrigado a todos os que participaram, dando-nos a conhecer a vossa opinião. Vamos passar para a segunda apresentação da nossa sessão. É da responsabilidade de Marisa Terredor e é dedicada ao tema das alterações climáticas e desertificação. Marisa Terredor é doutorada em Ciências Biológicas e professora catedrática em Edafologia e Química Agrícola da Universidade de La Laguna. Foi reitora da Universidade de La Laguna entre 90 e 95, tendo sido a primeira mulher eleita para o cargo. É membro do Observatório de Alterações Climáticas do Governo das Canárias. A sua investigação tem-se centrado no estudo dos recursos dos solos e nas águas e desenvolve projetos sobre a desertificação, o impacto dos incêndios nos processos de erosão e contaminação de águas e solo e a importância dos sistemas agrícolas tradicionais como conservadores do solo e da água, bem como sobre oportunidades que se abrem nas zonas áridas das ilhas, com os novos recursos hídricos não convencionais, nomeadamente águas salinizadas e regeneradas. Marisa, o ecrã é seu. Muitíssimo obrigado. É um prazer poder estar hoje nesta participação conjunta. Agradecer aos organizadores por todas as facilidades e por me permitirem referir a esta alteração do clima e desertificação. Brevemente vou relembrar a que é que nos referimos. Consoante Nações Unidas, desertificação é o processo de degradação de terras e zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas e da atividade humana. Quando nos referimos à degradação da terra, a que é que nos referimos? Referimos-nos à perda da sua capacidade de produção, que se perde fisicamente o solo por erosão ou que perde qualidade. Então, quais são os fatores que condicionam que aconteça a desertificação? Primeiramente, logicamente, aridez, falta de chuva, concentradas, erosivas, a vegetação costuma ser escassa, dispersa e um solo também escasso. As zonas áridas, os solos são frágeis ao não contar com vegetação, têm escassa também matéria orgânica, não têm estrutura e são instáveis. Ou seja, qualquer impacto que tenham em superfície realmente vai ser um impacto problemático. O impacto humano também aí está. Elevação da pastorícia, excesso de pastorícia, desmatamento, incêndios, abandono de sistemas de agricultura tradicionais, uma agricultura intensiva, um manejo inadequado das regas, ou seja, porque nas Canárias temos um grave problema a este nível. E outras influências que são também abundantes. Influi a alteração climática na desertificação? Sim, porque em agosto de 2019 o IPCC promoveu um relatório tendo em conta da alteração do clima e utilização da terra. E aí refere a importância do solo no sistema climático. Refere que o solo tem capacidade de fixar carbono atmosférico, mas também tem capacidade de emissão, consoante o seu grau e percentagem de preservação. Pensem na importância de produção de biomassa e o solo tem uma grande importância de proteção do ecossistema, porque tem capacidade de transformar e amortecer os produtos poluentes que a ele chegam. E isto significa que o IPCC também refere como todas estas funções podem perder-se absolutamente com uma degradação do solo, ou seja, com uma desertificação. Assim, a desertificação é um processo global, como podem ver no ecrã, a vermelho as áreas e regiões desertas e em amarelo as que estão a caminhar para tal. Referimos-nos na ordem de 6 mil milhões de hectares, ou seja, 6 bilhões. E referem que à volta de 94 bilhões de toneladas de solo fértil são degradados. E qual é a situação das Canárias? Nas Canárias temos 7 ilhas, uma oitava ilha,
com categoria de ilha e são territórios também fragmentados, frágeis, como veem aí, a vermelho em bege e em verde clarinho, são áreas em risco de sofrer desertificação. E já não é risco, é que as evidências patenteiam coisa tal. Reparem como em Lanzarote e Fuerteventura é 100% da superfície destas duas ilhas já, a desertificação, e 90% à volta de todo o arquipélago pensado como tal. E o que é que esperamos no futuro com a alteração climática? Neste gráfico, na parte superior, vou-me referir às precipitações e às temperaturas. Na parte de cima, no gráfico, está representado a situação atual com dados de 1995 até 2004. E por baixo, as projeções de pluviometria para cenários futuros. RPC e RCP, ou seja, moderado, de gases de efeito estufa, e na parte direita a uma alta geração de gases de efeito estufa. Nestes 4 gráficos, o que estão representados são alterações face à situação atual. Podem verificar que, perante todas as situações, em RCP 85 há uma diminuição importante da pluviometria, ou seja, da chuva, de precipitações, à volta de 120 a 150 milímetros, que podem variar consoante a ilha. Relativamente às temperaturas, aqui está a gráfica, temperatura máxima, em cima a situação atual e por baixo as projeções, o que se prevê de temperaturas máximas para os 2 cenários de mudança. Podem observar que em qualquer um dos casos a temperatura aumenta, que logicamente em RCP 85 o aumento é superior e pode alcançar até 4 graus positivos superiores. E também há um aumento no de baixo, no caso da temperatura. Bom, dizem-me que ponham um exemplo de projeto para recuperar áreas ou regiões desertas nas Canárias, ou desertificadas. É a cultura da jatrofa, como conhecem, com recursos hídricos, que para além de recuperar estes terrenos, estas regiões, além disso, produzem são plantas para produzir biodiesel. Isto foi um exemplo na ilha mais seca, que é a ilha de Fuerteventura, a zona mais deserta da União Europeia, cuja pluviometria atual, a chuva, é inferior a 150 milímetros, e são muitos anos em que não alcançamos nem sequer 50 nem 60 milímetros, ou seja, é uma região deserta. A evapotranspiração potencial é de 2.000 milímetros, porque há muitas horas de sol e em baixo podem ver a típica paisagem de Fuerteventura. Utilizou-se o exemplo desta planta, a Jatropha curcas, porque é uma planta oleaginosa de produção de óleo, com um ciclo de produção produtivo extenso, em áreas perfeitas para áreas desertificadas, com folha caduca, ou seja, que cai e que serve para adubo dos solos. Estes solos têm muita brita, digamos, são áreas de cascalho, de grava. Foram feitos viveiros para germinação em estufa. Aqui estão as diversas fases de germinação das plântulas, até que são semeadas já in loco. E utilizou-se rega por gota a gota, com água dessalinizada ou regenerada, com doseamento diferente de gota a gota e de rega. Aqui está, na primeira floração ou florescimento, e desde que saiu a planta até que o seu crescimento, a flor, o fruto, as sementes, e a partir desta semente, os colegas da engenharia química extraíram o óleo. E, ao mesmo tempo, este óleo, melhor dito, foi transformado para biocombustível. Aqui o solo, antes e depois. Antes inerte, sem matéria orgânica, deserto, areia.
nada. E depois, agora, após 5 anos, o projeto foi de 5 anos, com a incorporação já de massa florestal, de matéria orgânica, o solo já tem certa estabilidade para dar continuidade a esta cultura ou qualquer outra. Aqui podem ver fotos da paisagem inicial e a paisagem após esta cultura, ou seja, no presente. O que é que evidencia, o que é que patenteia este projeto, que depois deste e de outros, isto patenteia que os solos abandonados, desertificados ou em risco disso, podem ser recuperados, obtendo-se grande rentabilidade. E após recuperar estes solos, podem contribuir de forma positiva para diminuir e esbater os efeitos destas alterações climáticas, diminuindo emissões e captando ou capturando carbono. Nas Canárias estão a ser feitos vários projetos para mitigar e diminuir estes efeitos de desertificação, especialmente em tudo o que tem a ver com a biodiversidade. Se entrarem na web deste projeto, no site, podem ver um vídeo de José Manuel Esquivel com um projeto de veras interessante que está a ser desenvolvido no Parque Nacional do Teide. Muitas destas ações, sem dúvida, devem acompanhar-se com legislação favorecedora. Nas Canárias, neste momento, foi aprovada a lei por parte do Governo Regional, a lei de Canária de mudança ou de alteração climática, e no próximo ano começará a vigorar, já após passar pelo Parlamento, e estão a ser elaboradas ferramentas de estratégias, alargamento também destas legislações também que, a nível transversal, que abordem os problemas de desertificação. E termino relembrando que a desertificação é um dos problemas mais graves e mais importantes que vão afetar o nosso planeta, que estão a afetar já. O solo é um recurso natural que não é energia renovável, não. Demora centenas, milhares e até milhões de anos para se formar e que se pode perder e degradar-se em dias, em semanas, em poucos anos. Por isso, devemos ser cientes do nosso papel e devemos sensibilizar a toda a população sobre este problema que já existe no presente e que vai aumentar no futuro. E com isto termino. Muito obrigado, Gonçalo. Queria chamar a vossa atenção, já temos 2 perguntas no Slido e, portanto, queria incentivar-vos a utilizar essa ferramenta para irmos compilando as perguntas que depois vamos fazer aos nossos oradores. Entretanto, gostaríamos de vos lançar mais um desafio, de novo no Slido, uma pergunta muito simples. Que nível de conhecimento tem sobre a desertificação? E temos aqui um conjunto de estrelas que podem utilizar para, enfim, quantificar o vosso conhecimento sobre desertificação. 1 estrela, não sei nada, 5 estrelas, ou neste caso 6 estrelas, sei tudo sobre desertificação. Enfim, temos aqui, ali pelo meio, a maior parte das pessoas sabe alguma coisa ou sente-se minimamente ou medianamente informada sobre a desertificação. Claramente 13 e o 4 com a maioria das votações. Temos aqui 5% das 45 votações, 4% que não sabe nada sobre desertificação e 2% que sabem muito sobre desertificação. É bom saber, porque há certamente interações muito importantes entre estes 2 fenómenos e entre estas 2 alterações dos ecossistemas em que, nas nossas ilhas e em particular que as Canárias estão particularmente vulneráveis. Muito bem, muito obrigado. Temos 55 votações. Claramente ali as 3 estrelas e as 4 estrelas ganharam. Temos aqui que trabalhar então nos 5% de 1 estrela e obviamente esta apresentação da Marisa deu-nos aqui algum lamiré daquilo que são as ligações entre as alterações climáticas e a desertificação.
Muito obrigado pela vossa participação e apelo mais uma vez a que utilizem o tab de Q&A que encontram no slido.com, onde podem colocar as vossas perguntas e, se as perguntas que entretanto já lá estão forem do vosso interesse, colocar um like, de modo a que nós tenhamos noção de que esta pergunta é relevante para vários de vós. A apresentação que representa o arquipélago da Madeira é da responsabilidade de Nuno Serralha e é dedicada ao tema faixa de gestão de combustíveis ao caminho dos Pretos. Nuno Serralha é licenciado em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, exerce funções de chefe de divisão de florestação e conservação dos solos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da região autónoma da Madeira, tendo desenvolvido toda a sua carreira profissional em torno dos temas da proteção florestal, da biodiversidade e dos recursos naturais. Nuno, o ecrã é seu. Muito obrigado, Gonçalo. Bom dia a todos. Deixem-me só partilhar a tela. Esperemos que esteja tudo. Penso que está correto. Muito obrigado. Quero iniciar a minha apresentação, antes de mais, a agradecer o convite pelo Instituto das Florestas poder estar representado num tema tão essencial no nosso dia-a-dia, e irei apresentar um trabalho desenvolvido pelo Instituto no sentido de mitigar o risco de incêndio florestal e o impacto das alterações climáticas sobre a nossa floresta na região. Antes de me debruçar relativamente à questão da faixa de gestão de combustíveis que estamos a executar no Caminho dos Pretos, gostaria de fazer uma breve resenha acerca da importância da floresta, porque na Ilha da Madeira, porque a floresta é claramente um setor prioritário que importa salvaguardar e potenciar de modo a minimizar as vulnerabilidades perante os cenários que se põem para o futuro em termos de alterações climáticas. A Ilha da Madeira é uma ilha que cerca de 2/3 da sua área é a área com aptidão florestal, em que temos dois tipos de florestas distintos na costa sul e na vertente sul e na vertente norte da Ilha da Madeira. Na vertente norte temos uma floresta caracteristicamente composta por floresta laurisilva, enquanto na costa sul nós temos uma floresta de exóticas, em que com particularidades que importa reter e importa intervir de modo a minimizar uma das grandes vulnerabilidades que a nossa floresta tem é o facto de estarmos sujeitos a alguns fenómenos extremos, alguns fenómenos climáticos extremos que potenciam o risco meteorológico de incêndio. E quando acontecem esses fenómenos extremos meteorológicos, normalmente a Madeira fica suscetível à ocorrência de grandes incêndios. Nós temos casos práticos, evidências nos últimos anos dessas situações, nomeadamente incêndios ocorridos em 2010, 2012 e sobretudo em 2016, em que em 2016 foi o primeiro mega incêndio que nós tivemos na região, com libertação de energia muito acentuada, e que foi muito mediatizado, e foram incêndios que ocorreram em dias com condições meteorológicas completamente adversas, em que tivemos temperaturas mínimas registadas superiores a 32 graus nesse período em que ocorreram os incêndios. Fazendo só uma caracterização, porque não é claramente a minha praia, fazendo só uma caracterização do clima da região, seguindo algumas normas, nós temos uma temperatura média anual entre um mínimo de 8 graus e 19, o inverno 4 graus nas áreas mais elevadas, 13 graus nas zonas costeiras, e no verão 16 em zonas de elevada altitude e 23 às costas nas zonas litorais.
A nível de precipitação, temos uma média acumulada de 3.400 milímetros nos picos mais elevados de precipitação que ocorrem durante o ano. E depois temos uma assimetria no que concerne à vertente norte e à vertente sul, com mais precipitação normalmente na costa norte. Quanto aos cenários das projeções climáticas, nos cenários intermédios nós prevemos, é previsto através que está plasmado na Estratégia Clima Madeira, que é um documento que aborda os vários setores vulneráveis podem ser afetados pelas alterações climáticas. Nós temos previsto um aumento de temperatura média de 1,3 a 3 graus, uma diminuição da precipitação em cerca de 30%, um aumento do nível do mar, mas e aqui sobretudo esta questão que é a que nos mais preocupa a nós, Instituto de Florestas, que é a questão da possibilidade do aumento de situações pontuais e extremas com consequências graves. Aqui estamos a falar em períodos, em eventos meteorológicos extremos no que concerne a aumentos de temperatura e diminuição de umidade, ou então eventos que estejam associados a precipitações intensas. Por norma, isto terá como consequência os dois fenómenos que possam mais perigar a região, que são a questão das aluviões, em casos de episódios de precipitação intensa e recorrente, e os incêndios florestais em situações meteorológicas extremas que potenciem o surgimento e a propagação dos incêndios. Indo um bocado, direcionando isto um bocado para a questão das medidas de adaptação para as florestas, nós focamos em quatro pontos essenciais que depois obviamente encaminham para outros pontos mais pormenorizados, mas temos normalmente uma reflorestação enquadrada de forma a proteger a floresta laurisilva, controle das espécies invasoras, a monitorização de pragas e a elaboração e execução, sobretudo execução de um plano regional de defesa da floresta contra incêndio. Indo propriamente ao caminho dos pretos, à faixa distante de combustíveis, uma das formas que nós temos de prevenir os incêndios florestais aqui na região autónoma da Madeira consiste numa intervenção ao nível da composição e da estrutura dos povoamentos florestais. Porque nós temos uma floresta muito particular, com orografias muito irregulares, relevos acidentados e sobretudo também temos muita proximidade do espaço florestal às populações. É difícil de saber onde é que acaba a floresta e começa a população, daí ser importante intervir nessas zonas, porque é normalmente as zonas onde se dá a ignição dos incêndios. Assim, de modo a conseguirmos salvaguardar a integridade da população e salvaguardar o nosso património natural, nós definimos zonas onde estamos a fazer uma gestão ativa da floresta, uma gestão dos combustíveis, de modo a reduzir o grau de vulnerabilidade e o impacto que os incêndios possam ter nas comunidades vegetais e mesmo junto das pessoas, e protegendo também bens. E então foi definido na zona do Funchal uma via estruturante, que é um local onde normalmente os incêndios atingem dimensões e intensidades muito elevadas, que tornam muito complicado o seu combate. Foi definida uma via com cerca de 11 km de extensão, em que vamos intervir e vamos alterar completamente o tipo de paisagem que nós lá temos. Em 2016 tínhamos aqui áreas ocupadas por eucaliptal, acacial, ou seja, com muita proliferação de espécies invasoras. E a nossa opção de intervenção visa alterar completamente o tipo de vegetação existente neste local, de modo a termos a privilegiar a introdução de espécies higrófilas e que sejam mais resistentes à passagem do fogo. Esta área é uma área com cerca de 640 hectares, é um processo muito moroso, porque inicialmente eram terrenos privados em que houve uma campanha lançada pelo governo de modo a sensibilizar as pessoas para intervirem, e neste momento dos 640 hectares já temos cerca de 240 hectares em que já são os próprios privados que tomaram a iniciativa e estão a intervir e estão a lutar pelos mesmos objetivos do que nós, a alterar o tipo de composição florística, ter uma floresta mais resiliente
à passagem do fogo. As intervenções visam, em grosso modo, remover toda a vegetação de carácter invasor e sem qualquer tipo de gestão e com grande poder ígneo, e substituí-la por vegetação higrófila. Neste caso estamos a falar na utilização de espécies características da laurisilva e depois de carvalhos, quercus, castanheiros, faias europeias, a utilização de muitas folhosas de forma a minimizar o impacto dos incêndios. Também estamos a intervir através da execução de rede viária florestal para compartimentar o espaço, para não termos grandes manchas monoespecíficas nos locais. Aqui estão alguns exemplos das plantações que nós estamos a executar já no terreno, e complementarmente a toda esta intervenção florestal também estamos a criar uma rede de distribuição de água que nos apoiará em possíveis focos de incêndio e também nos apoiará na parte de reflorestação através do apoio às regas para aumentar o sucesso das nossas plantações. Isto aqui é uma imagem de uma intervenção que está a decorrer no momento, que é uma área já de cerca de 38 hectares em que estamos a intervencionar. Estamos na fase de abertura de limpeza e abertura de acessos, e aqui é outra imagem onde já temos também uma área que não é propriamente dentro da área do Caminho dos Pretos, é um bocado mais poente, mas em que já temos tudo limpo e com o início da plantação efetuado já nesta época de plantação. Isto é um projeto com objetivos definidos a 25 anos, de modo a conseguirmos extrapolar todo o nosso conhecimento nesta área e as nossas práticas de implementação do projeto, extrapolar para a restante costa sul da região autónoma da Madeira, de modo a minimizar os impactos das alterações climáticas nas possíveis vulnerabilidades que o nosso espaço florestal possa ter na região. E assim acabo, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Nuno, uma apresentação muito interessante. 25 anos é muito tempo à escala humana, mas à escala da natureza é já amanhã. Assim, esperemos que as alterações climáticas sejam tão lentas quanto o processo que demora a tornar a Madeira resiliente às alterações climáticas, e em particular aos fogos florestais. Queria chamar a vossa atenção mais uma vez para o Slido. Temos já diversas perguntas para os nossos oradores. Antes de acrescentarem novas perguntas, pedia-vos para verem se a vossa questão já está refletida em alguma das questões, e se for esse o caso, colocar um like. Isso ajuda-nos a selecionar as perguntas que vamos introduzir na sessão de perguntas e respostas. Vamos passar diretamente para a última apresentação, que está a cargo de Rinamar Tomás, e é dedicada ao tema Ferramentas para a Adaptação às Alterações Climáticas nas Ilhas Baleares. Rinamar Tomás é licenciada em Ciências Ambientais e mestre em Intervenção e Gestão da Paisagem pela Universidade Autónoma de Barcelona. Tem uma larga experiência em gestão e avaliação ambiental. Atualmente trabalha na área de adaptação do Serviço de Alterações Climáticas e Atmosfera, da Direção-Geral de Energia e Alterações Climáticas, do Conselho de Transição Energética e Setores Produtivos do Governo das Ilhas Baleares. Rinamar, o ecrã é seu. Muitíssimo obrigado. É uma honra poder estar com todos e com este nível de apresentações e de oradores. Realmente os meus colegas entraram sem impactos concretos da alteração climática. Eu vou ser um pouco mais generalista e vou-me referir a ferramentas para a adaptação a esta alteração climática a nível de Ilhas Baleares. Primeiramente, quero referir uma questão que já tem saído à luz noutras apresentações, e é que já conhecemos quais os fenómenos que estão a tornar vulneráveis
e a tornar variáveis as condições. No caso das Ilhas Baleares, pela nossa casuística, pela alteração climática, é bastante semelhante à da Península, a nível de... com as mudanças dos modelos de precipitação, porque a precipitação desce um pouco, mas a que houver vai se centrar em pouco tempo e então vai limitar-nos a disponibilidade do recurso. Certo é que perante fenómenos meteorológicos extremos, os modelos não podem ter em conta tudo, mas perante fenómenos de inundações ou efeito combinados com a subida do nível do mar, vai gerar problemas. Sabemos disso. Nós, como ilha, preocupa-nos, desde já, e como outros espaços e regiões, e ilha centrada no setor turístico, preocupa-nos os efeitos da mudança do clima e da alteração climática a nível do mar e a qualidade da água, a acidificação e a subida que vai afetar infraestruturas, loteamentos e desaparecimento de muitas áreas de litoral. Já temos cenário de efeito desta subida do nível do mar para 2050 e 2100. Nesta introdução, quero lançar uma ideia-chave para mim, pelo menos, porque adaptarmos-nos é encontrar soluções a longo prazo face aos problemas que já conhecemos. Porquê? Porque, insisto, por vezes, ou muitas vezes, já contamos com cheias, incêndios, inundações, problemas na costa, no litoral, e o que devemos é pensar a longo prazo como dar uma solução. E assim vou-me referir às dificuldades com que nos deparamos como governo, presentemente, para os problemas de adaptação, porque os de mitigação, bom, sabemos que estão aí, mas a da adaptação é mais urgente. E a adaptação tem de ser transversal, ou seja, conhecer os departamentos, os controlos, como se está a trabalhar. Às vezes custa-nos até como estão a trabalhar os outros, como estar em coordenação todos. Por outro lado, falta-nos conhecimento. Por vezes pensamos que nos falta conhecimento científico ou que esse conhecimento não chega aos órgãos de decisão. Por exemplo, tendo em conta os níveis de incerteza que por vezes temos e pelos dados disponíveis, por vezes servem a nível estratégico, mas quando descemos a um patamar mais local, precisa um investimento, uma adaptação, trabalhar muito a parte da investigação e a sua adaptação. Por vezes acontece que também a sociedade exige soluções que podíamos denominar como má adaptação. E a mim surpreende-me quando pensamos em soluções perante cheias, etc. E a longo prazo tentamos pensar em soluções de outra natureza, porque no caso das correntias, de cascalheiras, colocam problemas e é preciso conter a sua contenção e com soluções baseadas na natureza. E uma nota, e como pertenço à administração pública, por vezes falta pessoal, financiamento suficiente. Parece-me uma parvoíce, mas a administração também está aí, por vezes, com certo impasse. Confiemos que a nível social haja uma envolvência também no futuro que vai acompanhar. E como é que trabalhamos presentemente para fazer face às dificuldades? Na Lei de Alteração Climática das Ilhas Baleares, introduz a perspectiva climática à hora da redação e elaboração de leis e regulamentos e obriga a solicitar relatórios de alteração climática. Um exemplo é precisamente a revisão da estratégia hidrológica. Não se tinham tido em conta os problemas face ao futuro sobre disponibilidade de água devido a essa alteração climática e presentemente já se está a trabalhar sobre isto,
sobre esta questão e este pormenor. E outro exemplo de que se devem introduzir, por exemplo, estaria como exemplo o plano de gestão. Na primeira imagem, os mapas de 2013 não consideravam a alteração climática e na parte direita já temos uma visão de impactos perante essa alteração climática que refere como vai evoluir o risco para 2050, 2100, tanto a nível de cheias, inundações e níveis extremos, e a consideração de 50 anos tem em consideração as grandes diferenças que se vão produzir e vão acontecer. Também trabalhamos, para além de ir introduzindo a adaptação nos planos, também temos planos setoriais concretos ou estratégias de adaptação. Por exemplo, que está em fase de redação, que também para domínio público, aproveitamento insular e em cada governo regional de cada ilha. Sobre a ideia lançada de que por vezes caímos no perigo de uma má adaptação, ponho um exemplo que é representativo ou exemplifica bem, que é o caso de Cala Melhor, que é representativo de muitas áreas de aproveitamento turístico consolidado, com problemas de erosão, que já sofrem esta erosão e que a curto prazo precisam de manter esta área de balnear. As primeiras soluções levaram, a nível da engenharia civil, seria fazer quebra-mares e áreas de sedimentação submersa, mas as soluções outras, a parte engenheira e de construção civil afeta o ecossistema, sabemos disso, é uma rigidificação absoluta e também a nível económico é, digamos que, dispendioso. E então devemos começar a pensar em soluções a médio e longo prazo. Por exemplo, alterar estes passeios marítimos e estas áreas marítimas de passeio, e como podem ver aqui em Cala Melhor, pensar em regeneração natural destas áreas para os níveis de areia e a longo prazo. Se pensamos nestes cenários de inundação permanente ou extremas, podem verificar que precisamos de um recuo para trás dos lotes e dos loteamentos, porque senão vão comer a praia. E isto devemos pensá-lo para 70, 100 anos no máximo. O que é que vamos fazer a nível de planeamento territorial e de urbanização? Porque na primeira linha de costa ou de litoral, então, o que é que vai acontecer com estes loteamentos e estes lotes? Talvez a nível social decide-se que desapareçam as praias, que preferem isso. E como fazemos isto? Com passarelas, por exemplo, de, sei lá, de qualquer material, de betão, etc. E outra solução, outra dificuldade para esta troca de informação são mecanismos de governança ou de governabilidade que estão a ser ativados agora, não? Contamos com uma comissão interdepartamental para obter e compilar informação de todos os departamentos governamentais regionais e também com outras instituições, e confiamos que pouco e pouco continuemos a avançar pelo bom caminho. Só um pequeno pormenor, porque sei que há pouco tempo já para mim, mas é a elaboração de estratégias para a energia e o clima com metodologia do que se denomina em espanhol Pacto das Alcaldias, ou seja, Pacto das Câmaras Municipais. E nesta altura, quase todas as autarquias da ilha aderiram. Aqui estão as websites, onde podem entrar e consultar e dar uma vista de olhos simples e de forma muito breve referir que é certo que nestes planos e estratégias ainda falta uma priorização de ações que se pretendem desenvolver para que as posições de adaptação pois sejam as mais pertinentes, porque pensa-se mais em ações de adaptação in loco, com coisas concretas. Por exemplo, para 2030 temos de reduzir 40% as emissões, etc. Mas falta-nos o objetivo que se possa mensurar e de forma concreta para estabelecer objetivos.
Estes são projetos que têm... Vou passar muito rápido estas telas, os slides, porque sei que o tempo já é escasso. E é simplesmente para referir, ou como conclusão, referir que quero que pensem que, face à mitigação da alteração climática, ainda estamos no início. Iremos introduzindo a pouco e pouco todas estas ideias, mas faltam metodologias para estabelecer objetivos concretos e mensuráveis sobre a adaptação e falta muito conhecimento científico a nível local. Que o objetivo nas Ilhas Baleares trata-se de priorizar ações sobre a costa para fazer face à erosão e à subida do nível do mar, pela sua importância no setor turístico, sem esquecer outros setores, cheias, incêndios, fogos, e que são igualmente importantes para preservar as ilhas. E por isso é importante melhorar a experiência da adaptação, conseguir entre todos uma maior troca de informação e partilha, definindo necessidades e projetos mais concretos para financiamento e o bom desenvolvimento. E muitíssimo obrigado, e por aqui fico. Coisas as ilhas têm em comum: a vulnerabilidade às alterações climáticas e a beleza. Quanto mais não seja, as fotografias que fomos vendo deram-nos alguns lives dessa beleza que caracteriza as nossas ilhas. Chamo mais uma vez a vossa atenção para o Slido, onde podem colocar perguntas. Temos já muitas perguntas para os diversos oradores. Gostaria de dar-vos menos de um minuto para reverem as perguntas que já foram colocadas, colocarem o vosso like nas perguntas que vos interessam ver respondidas, porque quanto mais likes tiverem as perguntas, é assim o século XXI, maior serão as hipóteses de termos tempo de as colocar aos oradores. E obviamente ainda também, uma vez que a apresentação de Rinamar acabou neste momento, de colocarem alguma pergunta que não tenham ainda visto refletida no ecrã. Portanto, temos já bastantes perguntas. Dou-vos só mais estes 15 segundos para verificarem quais as perguntas que vos interessam mais, e ainda a oportunidade para redigir alguma pergunta para a Rinamar. Enquanto fazem isso, o Renato tem aqui a pergunta com mais likes. Renato, a primeira pergunta é para si. Existe quantificação dos custos dos impactos das alterações climáticas e a sua comparação com os custos das medidas de adaptação, nomeadamente as preventivas? E admito que esta pergunta seja focada na sua questão, no seu tema dos recursos hídricos e das cheias. Renato, passo para si. Assim, estamos a ouvi-lo. Obrigado pela questão posta. Para referir, só desligar aqui que efetivamente é uma dificuldade que nós temos realmente nessa avaliação. O POSRIA tem uma série de medidas preventivas, estas sim estão quantificadas quais são os valores para a implementação dessas medidas. Relativamente ao custo dos impactos, essa questão já é mais difícil, no sentido de saber até que ponto a não execução das medidas preventivas, quais seriam os custos que estavam associados aos impactos daí decorrentes, não é? Este estudo não foi feito. Temos sim custos realmente após digamos, os estragos, existem sim os custos de recuperação das obras e das intervenções que foram feitas. Estes custos existem, mas efetivamente esta relação entre a medida preventiva e o seu impacto que teria ou não teria, esses dados nós não temos. Não sei se respondi à pergunta. Creio que sim. Mas talvez aqui uma pergunta de follow-up: haverá algum interesse ou alguma necessidade de trabalhar nessa quantificação dos custos, dos impactos e das medidas, e fazer a sua comparação para, se calhar, justificar a ação?
Claro que sim, claro que é muito importante, mesmo no sentido de avaliar e ordenar quais a ordem de execução das próprias medidas. Há que saber quais os volumes digamos, da sua não implementação. Claro que sim, mas isso tem, como se devem perceber, tem custos complicados de avaliação, mas claro que sim, se fosse possível avaliar, claro que tem todo o interesse em termos dessa relação de custos, claro que sim. Senhor, muito obrigado, Renato. Vamos talvez aqui seguir a ordem das apresentações. A pergunta que mais interesse suscitou para a Marisa é a pergunta que diz: no projeto de Fuerteventura não existem problemas de hibridação entre a Jatropha curcas e o resto das eufórbias endémicas? Marisa, uma pergunta de ligação entre a luta contra a desertificação e a biodiversidade. Marisa, o ecrã é seu. Olha, muito obrigada. A Jatropha curca é uma eufórbia que não contamos com ela nas Canárias. Esta não. São de origem das Caraíbas, da área das Caraíbas. E utilizamos-la, nomeadamente, pela adaptação fantástica que tem para solos e terrenos erosionados. Era a nossa intenção isto, porque também era possível aproveitar para biodiesel, não só recuperar solo e terreno, mas extrair óleo para esse biodiesel e cumprir com todos os requisitos para este tipo de produtos. Não se considera uma espécie invasora porque gera muita biomassa e a finalidade é essa, que a utilizamos para recuperar solo e conseguir essa matéria orgânica, que são as folhas, porque é caduca e devido à temperatura e é água regenerada, não é... É água aproveitada, vá. E há outra pergunta que li e que gostava de responder. E uno é esta, porque reparei no seguinte: os resultados obtidos com a rega, com água dessalinizada e água regenerada ou recuperada, e o custo-benefício que tem, há diferenças entre a produção de outro tipo de água. A máxima produção foi obtida com as águas recuperadas ou regeneradas e para água de rega. O custo-benefício é isso, o benefício é enorme, o lucro é enorme, ou seja, num espaço, numa região onde não se pode cultivar porque não há água, empregar estas águas, então o benefício é 100%. Mas claro, é preciso ter cuidado. E porquê? Porque os agricultores, de não terem água, passaram a ter muita água, ou água pelo menos, e em alguns casos estão a empregar uma água de má qualidade, uma água que em vez de melhorar o solo, o que está a fazer é salinizar esse solo, esse terreno, ou tornando um solo firme a mais, ou seja, por utilizarem tanta água regenerada ou recuperada. Então, à lista de perguntas, desta feita vamos selecionar a pergunta para o Nuno Serralha, que eu acho que suscitou bastante interesse e existiu inclusive duas perguntas sobre este tema, que é a forma como os proprietários rurais ou os proprietários dos terrenos estão a ser encorajados a participar neste esforço de adaptação, nomeadamente na substituição da composição florestal, que parece que houve ali uma altura em que acabaram por não esperar, digamos, pelas políticas públicas e acabaram por agir por natureza própria. E, portanto, acho que a questão aqui é, Nuno, como é que isso se conseguiu? Sim. Aqui foi um processo de sinergia entre o setor público e o setor privado. Nós basicamente descobrimos quem eram os proprietários dos terrenos e sensibilizamos numa primeira fase para transformar um bocado a indiferença que eles tinham relativamente à gestão daqueles terrenos com uma atitude positiva perante os mesmos. Os projetos que os privados estão a desenvolver
neste momento são financiados por fundos europeus, pelo plano regional, pelo PRODRAM, ou seja, são projetos financiados. Nós demos apoio na execução dos planos de gestão florestal para definir objetivos concretos para as áreas. Foram feitas candidaturas a fundos europeus e os privados começaram a executar os projetos. Mas nós envolvemos os privados também noutra perspectiva, que foi, e aqui quando falo em privados eu falo do setor empresarial, porque as grandes empresas, algumas empresas cá na região, juntaram-se a nós, Instituto das Florestas, e eles próprios adquiriram terrenos na zona do Caminho dos Pretos e doaram esses terrenos ao Instituto das Florestas para nós fazermos a gestão e definirmos os objetivos e intervir nesses locais, o que torna o processo de aquisição dos terrenos muito mais célere do que os normalmente que se seguem nos trâmites normais, ou seja, essa ajuda de doação de terrenos fez com que nós neste momento, região autónoma, governo regional, neste local, neste momento, por exemplo, ainda hoje, daqui a 2 horas, vão-nos ser doados cerca de 48 hectares por parte de um privado de terrenos. São pessoas que não têm possibilidade de fazer a intervenção, pronto, e nós acabamos por assumir a gestão daquele espaço para um bem comum. Basicamente é estas as sinergias, tem existido muita sinergia entre o público e o privado e acho que toda a gente está com uma atitude positiva perante este projeto. E quais são os objetivos reais deste projeto? Não sei se consegui responder à pergunta. Respondeu muito bem, acho que havia aí essa questão do qual é que tem sido o mecanismo de incentivo à participação dos privados e, portanto, pareceu-me que esclareceu muito bem a pergunta. Obrigado, Nuno. Voltemos então à lista de perguntas. Nesta fase vamos a selecionar uma pergunta para a Rinamar. A pergunta que temos aqui com o maior número de likes é: o que é que o novo plano de adaptação às alterações climáticas 2021-2030 traz para a realidade da ilha? Esta pergunta parece-me bastante ampla, mas creio que Rinamar possa talvez focar como é que este plano vai ajudar a proteger as zonas costeiras das ilhas do Mediterrâneo. Buenos días. Bom dia. Realmente felicito ao que se denomina como Oficina Espanhola para Câmbio Climático, ou seja, para a alteração climática, é o departamento, porque com esta estratégia trabalha-se muito bem os mecanismos de governação e governança, porque prestaram atenção às regiões autónomas, ao que precisavam, e estão a começar a abrir-se linhas interessantes a nível de financiamento, mas também de defesa de costa e de litoral, porque neste momento há um projeto de estratégia que está a liderá-lo o Ministério espanhol, e o que precisamos, a fim de contas, é muitos canais de informação através também da Fundação da Biodiversidade, com projetos para nos ajudarem a planear Canárias e Baleares para medidas de adaptação, porque é necessário fazer um pouco também, por vezes, de autocrítica, que às vezes ficamos um pouco abandonadas, as ilhas, mas estamos a começar a avançar a esse nível e o quadro é muito bom, porque foi estabelecido um quadro e um guarda-chuva para conseguir uma mudança nas ações. Agora também nós temos de começar a arrancar com empenho e vá. Gosta? Vamos voltar à lista de perguntas e selecionar desta feita a que tiver mais likes. Vamos só esperar que as perguntas surjam no nosso ecrã. Esta acabou de ser respondida, portanto a segunda parece-me que é esta questão de como podemos dar o salto a partir destes projetos específicos que explicou, mais locais para soluções mais estruturais, e esta é novamente uma pergunta para a Marisa. Sim. Muito obrigada. Estava a ver se tinha o micro ligado. A pergunta é como passar de um projeto piloto para um projeto de mais envergadura, mais generalizado.
duas coisas. É preciso vontade política, sem dúvida, e estarmos convencidos e convencer os proprietários dos terrenos. Ponho o exemplo de Fuerteventura, é uma ilha que praticamente os terrenos estão abandonados, desertificada a ilha, e em séculos anteriores foi o grande espaço de colheitas das Canárias. Esteve fortemente povoada com muita cultura. Chegou a ter 123 mil cabeças de gado em cabra caprino. E para alimentar agora, neste momento, as cabras, porque continuam a fazer muito queijo e tudo isso, é preciso trazer rações de fora da ilha. Isso custa muitíssimo dinheiro. E nesta altura começam a ter água regenerada e desalinizada, mas com um controle certo, pode ser magnífico. Mas estamos a contar com projetos para culturas de forragem, de ração, de pasto. Mas essas áreas abandonadas de Fuerteventura, com estes novos recursos hídricos não tradicionais, podem dar resposta à procura tanto para caprinicultura, a cultura de cabras, criação de gado, e para cereais, etc. É necessário então vontade política e que os políticos convençam os proprietários para que não abandonem as terras, que podem ser recuperadas e podem até obter grandes lucros com essa recuperação de terras. Muito obrigado. Vamos voltar então à lista de perguntas. Desta vez creio que no topo esteja uma pergunta para o Renato. Parece-me uma questão bastante técnica, mas que certamente se alguém poderá responder é o Renato. Para os Açores, existem mapeamentos de inundações das linhas de água, recorrendo à modelação de inundações e validada por registros históricos? Renato? É uma pergunta... Deixa-me desligar. Sim, a resposta a esta pergunta existem, sim. O segundo ciclo do Pesria aumentou, como nós já falamos, o número de bacias que foram estudadas e exatamente o próprio plano prevê e faz, recorrendo à modulação de um software, faz exatamente a delimitação dos mapas de cheia, e que depois foram validados com registros históricos das alturas que tinham sido atingidas as águas, exatamente. O Pesria tem exatamente este fundamento que aqui foi a pergunta que aqui foi feita. Muito bem, sim senhor, muito obrigado. E já agora para completar, para completar esta questão, se tiverem curiosidade, no site da Aceria existe lá o Pesria, que é o Plano de Gestão de Riscos e Inundações, e ele está aberto para que as pessoas possam ver todo o procedimento de elaboração do plano, bem como as próprias cartas que aqui estão solicitadas, estão lá todas definidas, também, no portal dos recursos hídricos dos Açores, também. Sim, senhor. Eu creio que o Renato tem a oportunidade de digitar no chat, eu não sei se depois será visível para toda a gente. Quero que eu ponha o link, irei pôr o link dentro de pouco. Sim, eu creio que é possível digitar o link no chat e que toda a gente poderá ver. Entretanto, vamos voltar à lista de perguntas. Vamos mais uma vez distribuir. Eu vou procurar um pouquinho abaixo da lista uma pergunta para o Nuno, que é outra, porque esta já foi respondida, uma mais abaixo, que pergunta ao Nuno, enfim, uma descrição muito breve de quais é que serão as medidas para aumentar a resiliência de um campo ou de um terreno, da resistência ao fogo num campo onde já tenha ocorrido um incêndio. Num campo onde ocorreu um incêndio, como posso melhorar a resiliência do fogo? Incêndio do fogo, sim. Isto é uma pergunta que exigiria muito tempo aqui para responder, mas de uma forma muito resumida. É assim, claramente a nossa opção recai pelo tipo de vegetação que iremos introduzir no terreno.
e as densidades de plantação que iremos optar. Claramente aqui na região a nossa opção recai sobre a utilização de espécies folhosas que são mais resilientes à propagação do fogo e às nossas indígenas em determinados pontos a servirem como núcleos de dispersão de sementes in situ, digamos assim. Basicamente iremos falar de fazer plantações de resinosas, ter como objetivo inicial ter densidades de 1000 a 1100 plantas por hectare, de forma a minimizar o possível impacto da proliferação, sobretudo de invasoras, com o objetivo claro de 15 anos de reduzir essas densidades de plantação a cerca de 500, 600 plantas por hectare, dependendo do tipo de estação. Mas, sobretudo, numa área ardida ou numa área que tenha sido afetada por incêndio, é mudar o tipo de estrutura de povoamento e o tipo de composição do povoamento. Pronto, para responder claramente a esta pergunta, teríamos de entrar num nível de pormenor que não temos tempo para responder. Para responder claramente a essa pergunta, precisamos de mais uma conferência dedicada só a ela, claramente. Sim, exatamente. Muito bem, muito obrigado, Nuno. Vamos passar à lista de perguntas e vamos descer mais uma vez na lista para encontrar uma pergunta para a Rinamar, que é também uma pergunta bastante técnica, e é esta que está no ecrã. Qual seria um indicador adequado para quantificar o progresso das medidas de adaptação? Eu talvez aqui possa torná-la um pouquinho mais genérica, perguntando que mecanismos é que estão a ser implementados para monitorizar a implementação das medidas de adaptação, se há algum. Rinamar? Sì, Indicadores existem. A própria metodologia do Pacto de Alcaldias ou de Câmaras já inclui uma metodologia para ir incluindo indicadores, por exemplo, de quais é o desenvolvimento das ações estabelecidas. Isso pode-se fazer, essa monitorização, por exemplo, a nível de saber o dinheiro, quantas ações foram feitas, quantas estamos a fazer, quanta população vai ser afetada, vai usufruir dessas ações, o tipo de adaptação, e há uma série de indicadores na estratégia que podem ser empregos e que são certos. Eu, quando falavas de alguma coisa que fosse mensurável, quando eu falava disto é numa gráfica, por exemplo, eu tenho de conseguir para 2030, por exemplo, tenho de conseguir ter conseguido X ações de melhoria, ou tenho de ter conseguido diminuir o impacto das cheias a nível económico. Por exemplo, impacto de incêndios a nível de superfície incendiada, ou seja, não contamos com indicadores que sejam não tanto de planeamento, mas sim dos efeitos de uma ação X que estamos a desenvolver. Não sei se me estou a explicar, diz a oradora, mas quer dizer, significa que falta avançar muito para conseguir este tipo de estudos e saber como quantificar e como estabelecer os objetivos. Ou seja, tanto X é isto, tantas ações, tanto aquilo e aquilo outro. Espero ter respondido, diz a oradora. O tema da monitorização é um tema muito desafiante ainda e que há muito trabalho ainda por desenvolver nessa matéria. Muito obrigado, Rinamar, pelo contributo. Esgotámos o nosso tempo de perguntas e respostas. Sei que não tive a oportunidade de colocar todas as perguntas que foram redigidas no Slido. No entanto, já vamos saber como, mas depois desta sessão vamos poder continuar a conversar de uma forma mais informal entre nós e com os oradores e, portanto, se mantiverem o interesse na resposta às vossas perguntas, é manterem-se online após o encerramento desta sessão. Jorge, creio que neste momento vamos passar à avaliação da sessão e, portanto, passo para ti. Hola, gracias, Gonzalo. Obrigada, Gonçalo.
no próprio link do Slido, onde incluíram as vossas perguntas e questões a cada orador. Aí podem encontrar, neste momento, outra pergunta. Uma é: após esta sessão, este painel, querem partilhar alguma conclusão, alguma ideia, alguma mensagem que queiram publicar ou incluir? Façam-no na primeira pergunta. E o resto é para conhecer o vosso grau de satisfação com esta sessão. De 1 a 6 estrelas, uma estrela seria nenhuma, ou 6, a máxima satisfação, estão satisfeitos. Então, interessa-nos conhecer essa informação, o vosso grau de satisfação. E por último, a última, se querem realizar algum comentário sobre o vosso grau de satisfação. Tem uma série de segundos agora, uns minutinhos não, uns segundozinhos, para ir respondendo estas perguntas e ao mesmo tempo vamos incluindo alguma das conclusões ou ideias com que vão contribuindo. Aquí también estoy valorando. Aqui é a avaliação do painel, positivamente. Boa notícia, ou bom sinal para a mesa de debate para o painel. Muito obrigada. Enquanto vão respondendo ou dando o vosso contributo, referir também que, como referiu o Gonçalo, vamos contar com outro espaço de interação, que é, ou que vai ser mais informal, que é este espaço que se tivesse sido uma reunião presencial, face to face, teríamos tomado um café, teríamos ido almoçar, ter-nos-íamos encontrado, sei lá, no corredor, mas vamos tentar reproduzir um pouco, tanto quanto possível, esse ambiente, agora virtual, mas essas interações mais de face to face. E para isso, vou partilhar com vocês este espaço, com todos vocês, com o chat do Zoom. Vou-vos indicar um link e também para as pessoas que estiverem ligadas através do Slido, vai-vos aparecer também na tela este link, esta direção. Esperamos contar convosco, é um espaço de interação mais informal. Algum dos oradores poderá, talvez, estar connosco uns breves momentos, outros têm de se ir embora, lamentavelmente, mas queremos contar com todos vós para o que quiserem, para que possam ir entrando. E volto a ter a palavra o Gonçalo, por se quer dar por encerrado este nosso painel. Sim, foi certamente uma conferência rica, cheia de informação, que nos mostrou um mosaico diverso que são as ilhas portuguesas e espanholas, no Mediterrâneo e na Macronésia, que vão desde desertos a quase chuveiros úmidos, e portanto temos certamente nesta diversidade muito a aprender com todos. Os desafios são diferentes, mas as ferramentas se calhar são comuns, e desse ponto de vista a partilha que foi iniciada estruturadamente com esta conferência vai certamente beneficiar todos e todas nas ilhas e na península ou no continente, como referimos em Portugal. Da minha parte, quero obviamente agradecer às coordenadoras da sessão, mais uma vez o convite que me foi endereçado, à Fundação por todo o trabalho na organização deste evento muito bem sucedido, à equipa técnica que permitiu que tenha decorrido sem qualquer tipo de contratempo, e obviamente aos oradores e às oradoras que conseguiram num espaço muito curto tempo que lhes foi concedido transmitir muita informação técnica
e interessante, e aquela que conseguimos reter na nossa memória, e certamente a todos os participantes que nos escutaram com atenção essa que foi demonstrada pela quantidade de perguntas que foram colocando no Slido e que animaram a nossa sessão de perguntas e respostas. Assim sendo, da minha parte, agradecer a todos e até uma próxima oportunidade. Podemos encontrar-nos dentro de uns minutos no Spatial Chat, que é só clicar no link que está no chat e encontramos lá para continuarmos a conversar mais um pouquinho. Jorge?